Leitura diária. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 19. A guerra contra os amonitas. Algum tempo depois, Naás, rei dos amonitas, morreu, e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então, Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiro para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então, Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas, até as nádegas, e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Arã, Maaca e de Zobá carros de guerras e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba. E os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o seu exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus, pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates. E Sofaque, o comandante do exército de Adadazé, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas começando o combate, eles fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Adadezé
viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Amém? Para refletir, a estratégia política usada por Naás não foi a mesma usada por seu filho Hanum. Davi usou de bondade. Hanum desmoralizou os mensageiros de Davi. O contraste gerou discórdia, e a discórdia gerou guerra. E os valentes de Davi foram enviados para ser instrumentos do Senhor, avançando com firmeza, na certeza da vitória. A sentença dita por Joabe: faça o Senhor o que lhe bem parecer, não denota um famoso se Deus quiser, e sim seja feita a tua vontade. Mateus 6,10. Foi uma expressão de plena confiança na provisão divina. Deus os fortalecia e, por conseguinte, fortaleciam-se uns aos outros. Percebam que o versículo 12 enfatiza a forma como eles se ajudavam mutuamente. Um agia em socorro do outro, conforme a necessidade, o mais forte agindo em favor do mais fraco. Esse é um dos princípios fundamentais da palavra de Deus, a solidariedade. Primeiramente, a ajuda vem do alto, mas ela precisa produzir seus efeitos horizontais. Ao nosso lado, existem pessoas que precisam que usemos de bondade para com eles, não por intenções egoístas, mas por amor, pelo precioso amor que de Deus procede. Um dia, João Batista enviou mensageiros a Jesus para perguntar se ele realmente era o Messias. Ora, João havia confessado isso pouco tempo antes e pôde contemplar e ouvir a manifestação do Pai e do Espírito Santo. Como, pois, perguntar se ainda viria outro após ele? Jesus poderia tê-lo censurado, porém escolheu enviar-lhe uma resposta incontestável. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Lucas 7:22. Assim como nas batalhas do antigo Israel, temos de lidar com um conflito cósmico cujo inimigo anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Mas o Senhor escolheu dentre todos os que haviam de melhor e os formou em linha. Para a batalha final, precisamos ter em mente que somos soldados de um só exército e que a nossa missão consiste em cuidar uns dos outros, aliviar os sofrimentos, tratar das feridas e, se preciso for, dar a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. As respostas que os mensageiros de Davi tiveram tornou-se em vergonha, mas a resposta dada por Cristo aos mensageiros de João Batista tornou-se em inconfundível manifestação das maravilhosas obras de Deus. Cumpre-nos permanecer em Cristo Jesus, a fim de que as suas obras sejam reveladas em nós. Nas trincheiras deste mundo ainda existem milhares de soldados aguardando alistamento. O Espírito de Deus tem se movido por sobre as multidões e procurado pelos verdadeiros adoradores, todo o exército dos valentes do Senhor. Há uma ardente expectativa do universo não caído pelo fim do pecado e pelo começo de um planeta Terra renovado. Anjos intensificam seu serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Jesus mostra ao Pai as marcas de seu sacrifício, e seu amor é derramado sobre o mundo
em forma de longanimidade, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. É nosso dever cristão fazer parte desse cenário de amor eterno, agindo em socorro de nossos irmãos. Mas agindo como? Jesus nos dá a resposta: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. João 14:12. Vá a Jesus hoje, olhe para Ele. Só podemos ser transformados à sua imagem através da contemplação. Olhando para Jesus, você conseguirá olhar para o seu semelhante com as lentes da graça de Deus. Portanto, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Zacarias 7:9. Amém?